Salve, salve, Universo Narrado, meu nome é Felipe Ghisoli e nessa aulinha de hoje aqui a gente vai discutir com muita profundidade o que significa a soma de vetores, qual que é a ideia por trás da soma de vetores. A gente vai construir dois jeitos diferentes de efetuar essa soma e mostrar no final por que é igual esses dois jeitos no final das contas. São só duas formas diferentes de pensar a mesma coisa, além disso a gente vai fazer uns exercícios, uns exemplos pra gente fixar essa parada aqui e fica até o final quando eu tenho uma surpresa pra você e acompanhar esse vídeo até o fim. Ah, só lembrando, hein, cara, vai rolar um mini curso gratuito de lições de física no fim de julho, dá uma olhada aí, onde a gente vai estudar as principais coisas e discutir o que é mais importante ser feito para ter uma excelente preparação em física no segundo semestre. É gratuito, se inscreve no link que tá na descrição. Bom, vamos lá, qual que é a ideia por trás da soma de vetores? Deixa eu colocar uma motivação aqui para intuir por que a gente vai construir o que a gente vai construir. Olha só, imagina que você tá aqui nesse ponto A, beleza? Aí você vai e caminha 3 metros até um certo ponto B e depois você vai e caminha 4 metros até um certo ponto C, vamos dizer que numa direção perpendicular. Qual que é a distância total que você andou? 7 metros. Você fala, cara, eu andei 3 mais 4, 7. Não tem segredo, mas eu posso estar interessado numa outra coisa. Eu posso perguntar para você assim, cara, o quão longe você está do ponto de onde você partiu? Entendeu a diferença da pergunta? Você fala, ah, tá, o quão longe eu estou do ponto onde eu parti? Bom, eu parti do ponto A e vim parar aqui no ponto C, então a distância do meu ponto de partida até o meu ponto de chegada seria esse cara aqui. Ah, tá. Então assim, no fundo você pode até entender que o que é o efeito final aqui dessa coisa? Se eu andei pra cá, beleza? E depois andei pra cá, no final do dia, o que eu fiz foi, cara, eu saí daqui e vim parar ali. Essa última seta vermelha, ou esse último vetor vermelho, o que ele mede é o que a gente chama de deslocamento, que é o tanto que você se deslocou efetivamente, qual que é a distância do seu ponto de partida até o seu ponto de chegada. Então ele desconsidera o meio do caminho. Pode ser? Sacou a ideia? Então perceba que são duas perguntas diferentes. Então a distância que você andou seria 7 metros, mas a distância da qual você se encontra em relação ao ponto inicial seria de 5 metros. Ah, por que 5 metros? É um teorema de Pitágoras aqui, tá? Você tem um triângulo retângulo de catetos 3, 4, a hipotenusa vale 5, pode fazer o teorema de Pitágoras que vai rolar direitinho. E perceba o seguinte, cara, então tá. Então eu tenho um certo deslocamento, eu vou chamar esse deslocamento, sei lá, de A. É um vetor A. Um vetor é um objeto matemático que contém direção, sentido e tamanho, beleza? O tamanho desse vetor está associado aos seus 3 metros, que é o módulo do vetor. Aí depois eu venho e faço um certo deslocamento B, que é esse cara aqui, de 4 metros, e vê se você concorda. Esse aqui seria meu deslocamento, sei lá, resultante, eu vou chamar de S. S seria a soma dos vetores. Eu não posso escrever isso aqui. S é igual a A mais B, concorda? Porque isso aqui estaria errado. O A, na verdade, né, o número A, o tamanho do vetor A vale 3 metros, o vetor B vale 4 metros, e 3 mais 4 não dá o S, não dá 5. 3 mais 4 dá 7. Então olha que interessante, o que a gente acabou de esbarrar aqui? A gente esbarrou numa dificuldade que surgiu, que é o seguinte, cara, eu tenho que inventar um outro tipo de soma. Porque eu não quero somar números, olha que parada maluca, eu quero somar setas, eu quero somar objetos geométricos. Eu já entendi que se eu somar números, as distâncias, 3 mais 4, 7 metros, eu tenho a distância total. Mas eu quero somar os deslocamentos. E a ideia que a gente já intuiu aqui é que se eu sofro esse deslocamento e depois esse outro deslocamento, a composição desses deslocamentos ou o efeito final, o efeito resultante desses deslocamentos é esse outro cara aqui. Ah, tá. Então, de algum jeito eu estou entendendo, eu estou enxergando que essa seta vermelha, ela é como se fosse a soma das setas verde e roxa, ou seja, o meu deslocamento final, ele é o efeito resultante, né, dos meus deslocamentos parciais, do deslocamento verde e do roxo. Tá. Só que ao mesmo tempo eu tenho que inventar um outro jeito de somar, porque esse cara aqui, apesar dele ser como se fosse o deslocamento resultante, 5 não é igual a 2 mais 4. Pô, é mesmo. Então, como é que a gente faz? A gente escreve assim, cara, ó. O vetor S, a gente põe uma setinha em cima, porque agora que eu tô pondo uma setinha em cima, eu não tô falando do número, 5 metros, não, eu tô falando do objeto matemático, beleza? Eu tô falando dessa seta. Caramba, então nós vamos inventar um jeito de somar setas. Olha que parada mais maluca. É exatamente isso, cara. A gente construiu um novo objeto matemático que representa o deslocamento,
E a esse objeto matemático, o que interessa não é só um número, não é só quanto de distância você percorreu, mas interessa também a direção, para onde que você andou, o sentido, você andou para cá, você andou para lá, sacou? Ah, tá, então esse objeto matemático ele é mais complexo do que só um número. Além de um número, de um módulo do valor da distância, ele carrega outras informações, que são direção, sentido, para onde que você se desloca e tal. Então, somar esse cara é mais complicado que só somar números. Então, eu coloco essa setinha sempre para falar, cara, o vetor S, ele é igual à soma vetorial, a soma dos vetores A mais B. Quando eu coloco a coisa desse jeito, é importante entender que isso aqui não está falando aqui, ó, o B é 4, né, o A é 3, isso aqui são coisas diferentes, beleza? Isso aqui daria igual a 7. Beleza? Isso aqui são coisas diferentes. O que eu estou fazendo nessa soma aqui é somar números, somar os valores das distâncias. 3 mais 4 dá 7. Verdade, seria a distância total. Agora, o que eu escrevi aqui é uma outra coisa, cara. Eu estou falando que essa seta vermelha, ela é a soma das setas verde e roxa. E por que a gente define desse jeito? Porque é razoável essa soma ser desse jeito. Então, se eu saio daqui, venho para cá, depois saio daqui e venho para cá, o efeito resultante é sair daqui e vir para cá. Então, a gente acabou de construir uma soma de vetores, beleza? O vetor S é a soma dos vetores A e B. Então toma muito cuidado, tá? Aí se eu quiser falar do tamanho do vetor S, se você quiser falar do tamanho do vetor S, para não ter confusão e nem ambiguidade, a gente escreve assim, ó. A gente escreve desse jeito, ó. Coloca entre duas barras. Porque se eu coloco entre duas barras, a gente convenciona que fica claro que você está falando só do tamanho do vetor. Então você pegou um objeto matemático, que é meio complicado, que é uma seta. E quando você coloca essas barrinhas, o que você está falando é, eu quero saber só do tamanho da seta. Ah, se eu quero saber só do tamanho da seta, então o que a gente está escrevendo aqui, né, é que o tamanho de S é igual ao tamanho de A mais o tamanho de B. Mas, na verdade, essa relação nem está correta, né? Nesse meu caso aqui, nesse meu exemplo aqui, ó, isso aqui é mentira. Ah, tá. Qual que é a relação correta desses caras? O tamanho de S ao quadrado é igual ao tamanho de A ao quadrado mais o tamanho de B ao quadrado. A relação entre os objetos matemáticos nesse meu exemplo é dada pelo Teorema de Pitágoras. Então, olha que doido. Essas duas equações aqui agora estão corretas. A de baixo está me falando que o vetor S é o efeito resultante do deslocar em A e B. É a soma dos vetores de deslocamento A e B. E aqui eu estou colocando deslocamento só para a coisa ficar mais intuitiva, mas tudo isso que a gente está conversando vale para qualquer tipo de vetor, tá bom? Acho que o deslocamento deixa bem intuitiva a coisa. E aqui eu estou relacionando os tamanhos dos vetores. E aí perceba que apesar de que eu estou fazendo uma soma, na hora que eu vou relacionar os tamanhos, os módulos dos vetores, a coisa é um pouquinho mais complicada. Vai depender da geometria do problema. Nesse caso aqui, a relação correta é que 3 ao quadrado, que seria esse cara aqui, mais 4 ao quadrado, que seria esse cara aqui, é igual a hipotenusa ao quadrado. Ah, tá entendendo a diferença? Então, essa é a minha relação. Ela está só me dizendo que o vetor S é o efeito resultante dos vetores A e B. É o deslocamento resultante. E aqui a gente acabou de construir a primeira forma de somar vetores. Eu vou te apresentar, agora você entendeu como é que funciona, eu vou te apresentar aqui agora, se chama regra do polígono, para somar ou subtrair vetores, tá? Qual que é a regra do polígono? Presta atenção, o que você vai fazer? Você vai unir os vetores de modo que a origem de um coincida com a extremidade do outro. E foi o que a gente fez aqui, ó. A origem do vetor B, o começo do vetor B, ele coincide com o fim, a extremidade do vetor A, beleza? O vetor resultante é o que fecha o polígono. Ele vai da origem do primeiro à extremidade do último. Por isso que chama regra do polígono. Então aqui a gente foi desenhar os vetores desse jeito e o vetor resultante é o que fechava esse polígono. Esse polígono, no caso, era um triângulo, tá bom? Beleza, então tá, vamos desenhar esse negócio aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, dois vetores A e B. Vou até fazer do zero aqui com vocês, olha só. Se liga só. Vamos lá. Tá aqui. Vamos fazer a parada do zero aqui, ó. Pega o vetor A, tá aqui o vetor A. Aí eu vou desenhar, vou colocar o vetor B ali, de modo que a origem dele, beleza? O começo dele coincida com a extremidade do outro vetor. Beleza, o que a regra está me falando? Que o vetor resultante, o vetor soma, é o que fecha o polígono, é o que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Então você pode pensar o seguinte, o moleque saiu daqui, deslocou até aqui, depois saiu daqui e deslocou até aqui. Qual que é o efeito resultante disso, cara? Qual que é o deslocamento resultante? É ele sair daqui e vir parar ali. Beleza? Então tá aqui, esse é o meu vetor S. Esse meu vetor S é dado pela soma dos vetores A e B. Será que se eu somar B e A dá a mesma coisa? Fala, claro que dá. Se eu somar 2 mais 3 ou 3 mais 2 dá a mesma coisa. Tudo bem, é verdade. Só que, cara, aqui a gente não está falando de números, a gente está falando de setas.
A gente inventou um jeito novo de somar vetores, setas, que não precisa ser igual aos números, né? Então, enfim, vamos construir. O que seria o vetor B mais A? Seria eu primeiro pegar o vetor B, né? Então primeiro eu faço o deslocamento B, e depois eu faço A, porque eu comecei com A, eu começo com A e depois eu vou para o B. Aqui eu vou fazer o contrário, eu começo com B e agora eu vou para o A. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui, ó. Vetor A, tá aqui. Vou jogar esse B um pouquinho para baixo, pronto. Tá aí, B e A. Então, saí desse ponto aqui, beleza? Caminhei até aqui, depois caminhei até aqui. Qual que foi o efeito resultante? Foi sair desse ponto e chegar naquele ponto. Ou seja, seguindo o que está escrito ali, a regra do polígono me diz que o vetor resultante é o que fecha o polígono. De novo, o polígono é um triângulo. É o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Beleza? E aí perceba o seguinte, vai ser diferente somar A com B, de somar B com A? Bom, para isso você precisaria do seguinte, cara, como que eu sei se os vetores são os mesmos? Vou chamar esse aqui de S também. Cara, eu sei pelo seguinte, ó, eu pego esse vetor S e olha o que eu consigo fazer. Eu consigo colocar ele aqui, ó, exatamente em cima do outro. Ou seja, os vetores têm a mesma direção, a mesma inclinação, têm o mesmo sentido, estão apontando no mesmo lugar e têm o mesmo tamanho. Mas peraí, se o vetor é essa seta, é esse objeto matemático que carrega informação de tamanho, né, valor da distância percorrida nesse caso aqui, né, do deslocamento, carrega a informação da direção, para qual direção eu estou movendo, e do sentido, de onde para onde, dois vetores que tenham mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido vão ser iguais. Eles só estão desenhados em pontos diferentes. Ah, tá, esse vetor desenhado aqui e o outro desenhado ali, mas eles são exatamente o mesmo cara, sacou? É tipo eu pegar e desenhar um número 2 aqui e um número 2 aqui. O fato de eles estarem desenhados em pontos diferentes não quer dizer que eles são caras diferentes, é o mesmo número 2, sacou a ideia? Ah, então no fundo aqui, ó, a soma de vetores, ela é comutativa, não precisava ser. É um negócio novo que a gente está construindo, mas se eu somo o A e o B e somo o B e o A, dá exatamente a mesma coisa. Pode ser? Faz sentido? Então essa é a chamada regra do polígono, tudo bem? Tem como com essa regra também, tá? Você somar, já vão até para cá. Você somar mais de um vetor de uma vez. Tem como? Tem. Por exemplo, tem esses três vetores malucos aí, e eu quero que você calcule quanto que é 2A mais C. O que é 2A? O A está aqui, né? 2A é A mais A. Ah, tá. Então 2A é eu pegar o vetor A e somar com ele mesmo. Somar com ele mesmo. Tá aqui, pronto. É o vetor A com o dobro do tamanho. Perceba que eu já estou usando a regra do polígono. A origem do segundo vetor foi desenhada na extremidade do último. Beleza, mais o C. Então 2A mais C. Tá aqui o cara, né? 2A mais C. Então tá aqui o vetor C. A origem dele coincide com a extremidade do último. E o meu vetor resultante, o que a regra me diz, é que o vetor resultante ele vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Ou seja, pensando em deslocamento, saí daqui, vim para cá, depois andei mais um pouquinho, depois andei para cá. Qual que é o efeito resultante? É sair daqui e vir parar ali. Sacou a ideia? Então vamos lá. Tá aqui, esse é o meu vetor resultante. Esse é o meu vetor soma, beleza? O S é igual a 2A mais C. Beleza, e aqui? A mais C mais 2B menos D. Nossa, que tanto de coisa maluca. Cara, pega lá. Pega esses caras todos. Deixa eu já copiar todo mundo aqui, né? E jogar aqui para baixo. Então, olha só. A mais C. Então, seria aqui, ó. O A tá aqui. Desenho o C, beleza? Tá aqui, ó. Desenho o C. Aí tem 2B. Então, 2B seria o B aqui, ó. Mais outro B. Então seria tipo isso aqui, 2B, menos D. O que seria o menos D, cara? O menos D, na verdade, ele é o D, tá aqui, ó, esse cara aqui é o D, né? O menos D, ele é o D invertido, apontando para cima. Beleza. E aí, olha o que você pode fazer. Vamos colocar aqui. Vou colocar o menos D aqui. Por quê? Porque lembra que quando eu falo de soma de vetores, a ordem não interessa. Ah, tá, então se eu coloquei o menos D, se ele foi o primeiro cara da minha lista, não faz a menor diferença. Então aqui, ó, do jeito que eu desenhei, primeiro eu coloquei o menos D, que era esse cara, beleza? Aí depois eu conectei nele o A, tá aqui o A, depois eu conectei o C e depois o 2B. No fundo, tanto faz mesmo qualquer ordem, a gente acabou de ver. A soma de vetores é comutativa. Então desenhei desse jeito aqui, para não gerar nenhuma complicação pra gente. Olha só então, qual que aconteceu? Você andou até aqui, depois andou até aqui, andou até ali, depois andou até aqui embaixo. Qual que é o efeito resultante dessa bagunça toda? Você saiu desse ponto e veio parar nesse ponto. Ou seja, de novo, o vetor soma é o que fecha
o polígono. Nesse caso, meu polígono seria um quadrilátero meio esquisito, né? Um polígono de 4 lados, mas enfim, tá aí. O meu vetor soma é o vetor que fecha o polígono. Nesse caso de cima, de novo, o polígono era um triângulo. Então, com a regra do polígono, você consegue somar mais de um vetor ao mesmo tempo, 2, 5, 10, 20 vetores. Basta você sempre pensar em deslocamento. Você sempre tem que desenhar de modo que a origem de um coincida com a extremidade do outro. Talvez alguém possa perguntar, como que eu calculo o tamanho desse vetor? Boa, você vai usar a geometria, sempre. Então você vai ter esse quadrilátero maluco aqui e tal, você vai ter que usar relações geométricas para fazer essa conta, igual aqui. Eu poderia usar, sei lá, se aqui fosse um ângulo de 90 graus, eu poderia usar o teorema de Pitágoras para calcular esse cara, desde que eu soubesse, claro, o tamanho dos vetores A e C. Se não for 90 graus, eu teria talvez que usar a lei dos cossenos e tal, enfim, por aí vai. Você sempre vai usar a geometria para calcular esse cara, que é um problema de geometria mesmo, esquece que você tem vetores. Você tem um triângulo, pronto. Tem um triângulo, se você tem esses dois lados x e y, como que você acha o terceiro? Sacou? Não tem nada de novo do ponto de vista físico aqui. Para calcular, de fato, os tamanhos, é simplesmente usando teoremas, leis da geometria plana. Beleza, então eu te mostrei aqui a regra do polígono. Agora tem um outro jeito também de você fazer soma de vetores, que é usando a chamada regra do paralelogramo, que no fundo é bem equivalente. Olha só que interessante. Olha o que acontece se eu pegar essa imagem aqui e trazer ela para cá. Ó, presta atenção, hein? Sacou? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um paralelogramo. Olha só. Esse lado A é paralelo e de mesmo tamanho ao outro lado, que é A também, tá vendo? Tá meio bagunçado aqui, mas é A também. Beleza, A e A. Perfeito. Aqui você tem o quê? Esse lado B, beleza? E o outro lado paralelo também, de mesmo tamanho, B também. Tá. Então isso é exatamente um paralelogramo, tá aqui, ó, um paralelogramo. O que você percebeu? Você percebeu que o vetor soma, ele é a diagonal desse paralelogramo. Por isso que se chama a regra do paralelogramo. Então olha que doido, eu construí a regra do paralelogramo com você, usando aqui, ó, a sobreposição de duas regras do polígono. Qual que é a ideia da regra do paralelogramo? Vamos sintetizar ela. Você vai unir os vetores de modo que suas origens coincidam. Nesse caso aqui, você vai conectar origem com extremidade. Aqui é origem com origem, beleza? E você só pode somar 2 vetores por vez aqui. A do polígono é mais legal, você pode somar vários de uma vez e tal. Aqui é só de 2 em 2. O vetor resultante é dado pela diagonal do paralelogramo formado pelos vetores. Então, qual que é a ideia? Pela regra do polígono, tá aqui, a gente já viu. A origem de um, o começo do vetor B, coincide com o fim, a extremidade do vetor A. Agora, se eu quiser fazer aqui, ó, a regra do paralelogramo é diferente, ó. Antes estava assim, não é? Origem com extremidade, esse era o vetor soma. Agora tá assim, beleza? Origem com origem. Para que serve essa nova regra se vai dar o mesmo resultado? É porque dependendo do contexto, você já vai ter os vetores desenhados desse jeito, origem com origem. Então é mais fácil você construir a soma. Sacou a ideia? Então tá, então eu tenho que fechar o paralelogramo. Para fechar o paralelogramo, ó, pega esse cara que está aqui, arrasto ele aqui, ó, paralelamente, e ele vem parar, ó, lá em cima, beleza? Mesma coisa com o vetor A. Pego ele aqui, projeto ele aqui, ó, paralelamente ali, ó, pronto, fechei o paralelogramo, esse é o meu vetor A. Tá, e o meu vetor soma, ele seria a diagonal desse paralelogramo. Então esse aqui é o meu vetor soma. Então é um outro jeito, tá, de você construir exatamente a mesma coisa. Para você provar que é a mesma coisa, é só você enfiar aqui. Tá, você vê que as coisas se sobrepõem. Então de fato esse vetor S é o mesmo. Como era para ser, porque eu já te mostrei que dava exatamente isso, construindo aqui. Pega 2 regras do polígono, sobrepõe, você vai ter construído exatamente aquele paralelogramo que a gente construiu, vetores A e B, sendo os lados desse paralelogramo. Vem para cá para você ver, tá aqui, ó, vetor A, beleza? Aqui vetor B, e a diagonal do paralelogramo te dá exatamente o quê? Te dá exatamente quem que é o vetor soma. Faz sentido, então, 2 jeitos diferentes de você fazer a soma de vetores, mas, no fundo, é exatamente a mesma coisa. Como eu disse, é uma questão de conveniência. Dependendo de como que tá a coisa, de como está desenhado, é mais fácil você usar uma regra do que outra. Fica o detalhe de que aqui, cara, só vale para 2 vetores por vez, tá bom? E, de novo, como é que eu calculo o tamanho desse cara? Cara, de novo, usando lemas aí, né, teoremas da geometria, sei lá. Suponha que aqui é 3, beleza? Que o B aqui
vale 4 e você quer saber quanto que é aquele cara. Ah, se for 90 graus, esse cara vale 5. Ah, verdade. Ah, mas e se não for 90 graus? Se for 120 graus. Aí você pode, por exemplo, usar a lei dos cossenos ou lei dos senos, enfim. Você que sabe. Sempre é a geometria que você vai usar aqui. Agora, exercícios. Cara, preparei uma lista muito legal com resolução comentada, com exercícios bem selecionados para você treinar esses assuntos aí, beleza? De soma de vetores que tá na base da física. Baixa aí, é gratuito, faz o exercício e depois me conta, vem cá e me fala por gentileza o que você achou do material. Foi um material preparado com muito carinho para que você possa praticar um pouco disso. Demorou? Valeu pela atenção, a gente se encontra na próxima, espero ter ajudado com esse vídeo.